Bem-vindos ao Empodera Mais e hoje o programa está mega especial. Estou muito feliz. Hoje o programa é da Clínica Vitara. A Clínica Vitara, onde eu sou sócia, e trouxe uma presença ilustre aqui, a doutora Aline, que atende lá na clínica também, e falaremos sobre estética, saúde, bem-estar, novidades, vamos tirar dúvidas de alguns seguidores. O programa vai estar imperdível. Doutora Aline, seja muito bem-vinda ao Empodera Mais, hoje com esse tema tão maravilhoso que é da tua área, né? Estética, saúde, bem-estar. Te apresenta para o nosso público. Hoje é uma honra estar aqui com a Andreia. Obrigada pelo convite mais uma vez. E eu me chamo Aline Soares, sou biomédica e trabalho em conjunto com a Andreia na clínica. Hoje nosso foco lá, como a Andreia já falou, é bem-estar, saúde e principalmente a gente trabalhar essa naturalidade que hoje em dia está muito em alta no mercado, né? Verdade, Aline. Então, nós estamos numa tendência da naturalidade. Então, saiu aquele período dos excessos, né, Aline? Hoje em dia é a qualidade de pele. E não só a qualidade de pele pontual na estética, mas um autocuidado consciente de hábitos diários. Mas como é importante ter por trás disso um acompanhamento de uma equipe especializada. Então, a nossa clínica lá, ela é multidisciplinar. Então, nós vamos fazer uma anamnese muito profunda, vamos analisar a rotina com profundidade desse paciente, como é que ele vive, né? Como é que é a sua rotina diária, como ele se alimenta, se ele se hidrata, se ele usa filtro solar, qual é o seu quadro histórico de saúde. Isso é fundamental para que nós, a doutora Aline também, e todos os nossos especialistas da clínica possam ter esse olhar único para essa pessoa exclusivamente, né? Então, um dos diferenciais que eu gosto muito de falar da Clínica Vitara, é que ela é uma clínica focada no tratamento como um todo, né? Que hoje nós não conseguimos separar somente estética externa né, da beleza externa do tratamento da pele, que é o nosso maior órgão, né, de tecido, mas da saúde interna. O nosso maior luxo, eu bato muito na tecla, é a saúde. Então, começamos pela saúde. E a saúde como um todo, né, doutora? Conta para nós um pouquinho. Se a saúde ela não está alinhada, consequentemente ela vai estar exposta ao nosso corpo, né? Como tu disseste. Nós temos doenças, né? Não dá para se dizer doença, como o melasma, que é uma doença crônica, ela está relacionada diretamente ao intestino. Então, se o teu intestino ele não está de acordo com exatamente na rotina dele, a pele ela está exposta a A inflamação, né? Tanto a água, né? A água reflete a hidratação, né, da pele. E alguns produtos necessitam desta água, né, doutora? Me conta, porque às vezes o resultado de um procedimento está conectado à tua qualidade de vida. Exatamente, principalmente aos preenchedores, né? Quando a tua pele está bem hidratada, não só com ingestão de água, mas relacionar os tratamentos também em clínica, né? Que não é só preencher. Hoje em dia a gente não faz mais só isso, né? A gente trata como um todo. Então, se a tua pele está bem hidratada, bem cuidada, todo o teu procedimento vai ter um outro resultado. Um sucesso, né? Agora, se tu não faz os cuidados, não te alimenta bem, não tem uma hidratação boa, não faz procedimentos, né, não tem uma rotina de skincare, que também a gente sabe que os cuidados são em casa, então os seus resultados, eles também vão ser rápidos, né. Então, falando nisso, então, muito dos nossos resultados está conectado à nossa autorresponsabilidade de autocuidado em casa, mas em casa, no geral, do nosso próprio templo, né, da nossa saúde. E é bom, né, que daí a gente traz essa consciência, consegue levar essa consciência para o paciente, né, porque os resultados vão impactar totalmente, né, doutora? Exatamente, é um passo de formiguinha, né, porque a gente tem que educar o nosso paciente também e explicar, mostrar para ele o porquê que a gente bate tanto na mesma tecla dele ter a autorresponsabilidade, né. E eu vejo muito lá na clínica que às vezes as pessoas têm muita pressa de ter os resultados. E
Eu não gosto de trabalhar com resultados mediáticos, porque esses resultados, do mesmo jeito que eles vêm mediáticos, eles vão muito rápido embora. Então, sempre priorizar o cuidado, a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos também, isso interfere muito no resultado. Com certeza. Esse tópico que tu abordou agora, doutora, vou aproveitar então que tu falasse também do skincare, da nossa responsabilidade, deste autocuidado. Vou entrar no papo Coreia. Então, recentemente, nós da Clínica Vitara estivemos na Coreia. Pessoal, não preciso nem dizer para vocês, vocês acompanharam um pouco das minhas publicações, que foi uma viagem sensacional, uma viagem enriquecedora, uma cultura diferente, um país muito desenvolvido e o polo da beleza, da estética, da inovação. E foi incrível poder ir lá, fazer uma especialização numa clínica coreana, então ter o olhar de como é o atendimento deles. Fomos na clínica Richesse, perdão, né? Na clínica Richesse, e a clínica com um método de atendimento sensacional, até muito, lembra muito do nosso atendimento, e eles prezam muito, não pelo resultado imediato, e sim pela construção. É natural deles trabalhar sempre a prevenção. Então, são um povo, uma cultura que trata da saúde interna, tanto se fala da medicina tradicional chinesa, eles têm hábitos que fazem com que eles tenham maior longevidade, como a água, né, que eles não tomam água muito gelada, é uma água de temperatura normal para morna, né, então eles tomam muitas sopas, apesar da Coreia ser na Ásia, o que mais consome carne, eles também têm uma cultura própria já de consumir muitas algas, comidas diferenciadas, o café da manhã é diferente, muitos chás digestivos pós-refeição, e tudo isso impacta diretamente no resultado, na saúde interna e na qualidade de pele e no rejuvenescimento. E falando também sobre o filtro solar, eles usam uma camada generosa, para eles é muito natural usar o filtro solar, eles trazem desde sempre essa cultura de cuidar da proteção da pele. Então eles têm uma pele bem uniforme, né? É claro que o perfil, né, é diferente do brasileiro, né? É, a Mas o que eu diferença é quero, grande. são diferentes, né? O tipo de pele é diferente, mas o que eu quero trazer para vocês é que nós brasileiros, até então, porque nós estamos tendo maior consciência, até então é muito imediatista, quer o resultado impactante na hora, quer aquele boom do momento, É né? que o brasileiro, na verdade, ele não trata de uma prevenção, né. Ele já trata quando já teve os sinais do envelhecimento, da exposição solar, que a gente sabe que o sol é o pior de todos para a pele, né. E e lá na Coreia, eles tratam desde cedo, desde as meninas muito jovens, tratam o skincare em casa como uma rotina normal. E para nós aqui a rotina só entra lá depois dos 20, até que agora as meninas estão usando mais cedo. Conta para nós qual é o básico para quando tu levanta, antes de dormir e quando tu levanta. Vamos ver o básico bem feito, que funciona, que protege essa pele e que também acaba tratando, né, o rejuvenescimento. Eu gosto muito de trabalhar com produtos manipulados, porque a gente consegue em um só produto colocar vários ativos para tratar o Uhum, nosso problema, né, digamos assim. uhum, E, já que os produtos que estão em prateleira, a gente não tem essa, versatilidade, então a gente teria que usar vários produtos para usar o ativo exatamente que a gente precisa. E então uma rotina ideal seria o quê? Tu fazer uma boa higienização, porque a limpeza ela é fundamental para tirar resíduos, né, de produto, maquiagem, protetor solar. E usar um produto que, né, tu se sinta bem com aquela rotina, não que seja tão pesada assim. Um protetor solar é fundamental usar todos os dias mesmo em casa. E eu acredito que um clareador também é fundamental para a gente manter ali uma pele sempre mais, uniforme, né. uhum. E o personalizado é sobre o que tu falou, porque ninguém é igual, né? Nós temos o tipo de pele, tom diferente, tipo de rotina, então é tudo muito personalizado, né? Então tu vai desenvolver ali uma fórmula. Mas nos prontos,
tu não consegue, né? Tu acaba tendo que utilizar vários produtos para conseguir aquele resultado que tu busca, né? Tanto do melasma ou poros, né? Então, assim, dá para fazer, pessoal, dá. Dá para simplificar também para quem tem mais pressa, né, doutora? Exatamente, a gente consegue fazer das duas maneiras, né? O, por que eu me encanto tanto com os manipulados? Porque a gente consegue montar especificamente para o teu problema, né? A tua queixa. Então, o ideal é sempre a gente personalizar os produtos, tanto os protocolos na clínica, quanto os protocolos que a gente utiliza em casa mesmo. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas sobre a viagem da Coreia, depois nos perguntem. Na clínica, nós trouxemos muitas novidades e criamos, né, junto com a tecnologia coreana, junto com o que aprendemos na Coreia, montamos o nosso próprio protocolo personalizado, que é uma experiência para os nossos pacientes. Então, se você tiver dúvida, depois nos chame, que vocês vão adorar. Proporciona um verdadeiro lifting facial, né, promovendo o rejuvenescimento. E agora eu vou entrar num outro tema. Nós estávamos falando sobre preenchedores, né? Então, nós estamos neste momento da naturalidade, da qualidade de pele. Isso não exclui o preenchimento. Nós temos que entender o que é a harmonização. A harmonização, o nome já diz, você vai criar uma harmonia facial. E às vezes, né, doutora, precisa-se fazer um preenchimento, uma mandíbula, né, uma estruturação. O preenchimento, ele tem direcionamento específico. É isso que eu quero dizer. Ele não precisa ser em excesso, ele pode ficar de forma natural, né? Exatamente. Eu sempre explico para as minhas pacientes que é uma construção. Hoje em dia, a gente não infla mais o rosto do paciente em uma sessão só e que acaba ficando artificial, né? Também tem a questão do produto ele se acomodar, ele vai atrair mais água, vai inchar, vai ficar com aquele edema e no retorno a gente tem um resultado que que já é o suficiente na maioria das vezes, né? Mas o que eu sempre explico para eles é que a pele a gente trata ela em camadas. É como se tu fosse fazer uma casa em construção. A gente precisa dos pilares para fazer a estruturação, tem que ter o piso para fazer a base, as paredes, o telhado. Então essa associação fica mais fácil deles entenderem por que que a gente faz sempre vários produtos num protocolo, né? Às vezes o paciente fica até assustado que a gente coloca vários produtos, mas é porque é uma construção. Então a gente precisa dos preenchedores para fazer a sustentação daquele tecido. Às vezes a pessoa passa por um processo de emagrecimento e a gente precisa dessa sustentação, porque senão a gente perde o contorno, né? É a moldura do rosto. E precisamos dos bioestimuladores para tratar a qualidade dessa pele de forma estratégica, não é qualquer lugar que a gente vai botar. E principalmente a pele também, que a gente não pode deixar de fora. Então a gente tem muitos produtos ali na clínica que a gente faz esse acompanhamento. E a gente tem um protocolo especial que se chama o Regenera. Nossa! Pessoal, eu comecei com Regenera também. Para falar para vocês, eu vou fazer 42 anos agora em agosto, com muita alegria, nunca me senti no meu melhor momento, assim, me sentindo bem comigo mesma. Estou fazendo o protocolo agora Regenera com a doutora Aline, que está me atendendo, e é maravilhoso. É o que a doutora falou, é um conjunto, não tem como cuidar somente de uma estruturação, do bioestímulo de colágeno, sem estar associado ao cuidado da pele, da saúde dessa pele de dentro para fora, e também do teu cuidado de alimentação. Então, é tudo um conjunto. E eu queria aproveitar também, nós falamos da qualidade de pele, da importância e de todo esse tratamento em conjunto nos protocolos. Falamos da estruturação, da necessidade de se usar os preenchedores em alguns momentos. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma quantidade. Então, para ficar harmônico, né, precisa ser feita, né, uma avaliação profunda. E eu queria saber um pouquinho sobre bioestimulador de colágeno, doutora. Porque nós sabemos que a partir dos 25 anos, mais ou menos, nós começamos a perder, né, diminuir, né, esse estímulo de colágeno. Conta para nós, porque o bioestimulador de colágeno é o meu favorito. Até ontem, ó, não estou com nenhuma marquinha. Ontem eu fiz
né, aqui nas têmporas, aqui na lateral, para bioestimular essa parte, aqui também para deixar o sorriso, né, mais levantadinho. Eu tava com uma queixa aqui de uma flacidez e não parece, né? Então, assim, é essa naturalidade que a gente gosta. Uhum. Conta para nós um pouquinho sobre o bioestimulador, doutora. Então, a partir dos 25 anos, a gente tem uma queda, do nosso colágeno, né, não do colágeno, mas a produção, né, em si. E aí, a partir dos 25, a cada década, a gente tem uma drástica perda desse colágeno. Então, o ideal é a gente começar sempre de forma preventiva, tratar a pele. Então, digamos que a partir dos 30 anos seja um momento ideal. Claro que tem casos e Casos e casos, casos de que nem emagrecimento, emagrecimento, exposição solar muito ativa, né, geralmente quando você é muito jovem, com 20 anos, a gente fica estatelada, né, no sol. E isso, ao longo dos anos, a gente vai tendo uma perda visual desse sim. colágeno. E então, a partir dos 30, de forma preventiva, é a melhor idade para começar, fazer uma vez por ano, mais ou menos. E A partir acompanhando. dos 35, uma vez por ano também, e dependendo, aí com 40 a gente já tem Um outro olhar, um né? outro olhar. Então a gente já indica para o paciente de 2 a 3 vezes fazer no ano bioestimulador para manter os resultados, né? Porque se tu começa a partir dos 30, a gente vai fazendo a manutenção desse tratamento. Uma coisa importante agora, é legal que uma vai complementando a outra, né? Eu vou na estética, faço meu protocolo, às vezes, né, tem pessoas que gostam daquela coisa mais imediata, eu quero fazer tudo uma vez só e não tem problema, né, desde que escute, né, a opinião da doutora, da visão dela sobre fazer o cuidado da pele junto, e, enfim, todo aquela consulta personalizada. Mas, pessoal, nós fazemos as nossas intervenções, né, na estética para melhorar, para se sentir bonita, mas é importante que nós tenhamos uma sequência de autocuidado que, conforme a tua idade, tem uma indicação. Eventualmente ir fazer uma limpeza de pele, eventualmente ir fazer um peeling. São procedimentos, né, mais, vamos dizer, simples, menos invasivos, né, doutora? Que também permitem tu manter uma qualidade de pele, em conjunto sempre com a nossa rotina saudável. Exatamente. O protocolo em si, ele é pensado de uma forma estratégica para ter todos os resultados que a gente imagina, né. Por isso que é importante o paciente estar sempre conectado com a clínica, não ficar pulando de clínica em clínica, porque quando a gente faz um protocolo, é pensado exatamente em todo o passo a passo. Então, para te ter, né, para tu ter aquele resultado, a gente precisa dos outros passos anteriores. Não adianta ficar pulando e pensar que um protocolo, um tratamento vai fazer grandes Porque ele fica revoluções. solto, né, ele não Fica fica solto. planejado, ele não tem uma sequência lógica, um estudo, uma avaliação, né, daí Exato. pode até desarmonizar, né, Uhum. doutora? Porque se vai num, depois vai no outro, cada um faz com o seu jeitinho, com a sua técnica, cada um tem uma visão, acaba que às vezes pode não trazer o resultado esperado. Então, o protocolo é maravilhoso, né, então ele é desenvolvido para que tu faça um acompanhamento da tua longevidade. E quanto mais nós nos cuidarmos em casa, fazer esse cuidado de saúde, melhor vai ser os nossos resultados. E eu queria aproveitar e tirar umas dúvidas. A doutora é especialista em tratamento de pele, a doutora Aline. Agora no inverno, doutora, é o melhor momento para nós tratarmos da pele. Me conta quais são as queixas para tratar, as necessidades, quais são as melhores tecnologias, recomendações. A melhor época do ano para tratar a pele, sem dúvida, é o inverno, porque a gente não tem aquela exposição solar tão forte. E o paciente geralmente fica mais recluso, fica mais em casa, então é mais fácil dele cuidar dessa pele, né. Uhum. Já que no verão a gente tem calor, o sol é muito quente até caminhar na rua, então o inverno ele ajuda muito nesse controle. Mas pensando assim, em tratamentos para pele, o melhor tratamento para pele que eu amo, sem dúvida, é o peeling. O peeling, ele de fato renova muito a nossa pele,
dá um brilho, melhora poros, né. A gente tem vários tipos de peeling Sim, eu que a gente amo. trata. Eu sou suspeita, eu amo peeling. Antes de ir para a Coreia, eu fiz um protocolo maravilhoso com a doutora, com regenerativos, acho que foi GHKCU, fiz, peeling, Exossomos. exossomos, e quando eu voltei da Coreia, acharam que eu fiz lá. Não, eu fiz antes de ir, e fiquei radiante com esse resultado da nossa doutora da Vitara, né, Uhum. claro. Eu amo, sou suspeita, o peeling eventualmente a gente tem que fazer, e hoje ter acesso aos regenerativos, hoje não, né, já temos há bastante tempo, mas que está em alta, né, os regenerativos eles nos trazem uma qualidade de pele sensacional, né, Exatamente. maravilhosa. Eles vêm muito dessa prevenção que veio da Coreia, né. Exatamente. Então, PDRN, exossomos vieram tudo de lá, e a gente só depois de um bom tempo a De gente começou a tratar a pele sim, com eles, né. Então a gente vai ter esse resultado mais a longo prazo, né. sim. Mas pensando ali nos peelings, Uhum. falando de peeling, ah, a melhor época é esse, porque a gente tem aquele peeling que faz a transformação do rosto, então Temos vários tipos de peeling, né, exato, doutora? é. Tem desde os peelings mais sutis até aquela troca, né, de camada de pele e que proporciona um rejuvenescimento Rejuvenescimento. mais Uhum, forte, né. E o paciente tem que estar daí, disposto, né, a passar pelo tratamento, né, para uhum. que tem um tempinho para acontecer, mas nós temos na clínica também e é maravilhoso, o É resultado é maravilhoso. fantástico É de fantástico, porque a gente consegue trabalhar de forma natural, né, a pessoa ela não perde as características dela, e ela só tem o benefício do rejuvenescimento. Então, com esse peeling a gente consegue fazer uma retração de pele incrível, sem precisar passar por cirurgia, sem ter que te ausentar muito tempo do teu trabalho, da tua rotina, e é mais tranquilo fazer no inverno do que no sim, verão, porque precisa desse cuidado, né. precisa desse cuidado. E para a pele agora no inverno, nós temos os peelings, né, diversos tipos de peelings e também os regenerativos que acompanham qualquer época. Quais equipamentos também tem outros equipamentos, né, doutora, que precisam também desse cuidado que não que nós não nos colocamos à exposição do sol, né, no caso. Hã, CO2. nós também trabalhamos lá na Uhum, clínica com protocolos para rejuvenescimento, tanto mais leve quanto mais uhum, intenso, que é o CO2, e também faz uma leve na verdade ele faz uma leve retração na pele, e o peeling ainda é mais efetivo para esse protocolo, e os 2 mais ou menos têm a mesma o mesmo tempo de recuperação uhum. ali, leva uns 25 dias, assim, mais ou menos, para se recuperar total desses procedimentos. Que maravilha. Eu queria te fazer umas perguntinhas. É proibido algum procedimento no verão? Existe algum procedimento proibido no verão? Então a gente vai estar bem exposto. O que que tu não recomenda fazer no verão para que o pessoal também se prepare para fazer ainda no inverno? Na verdade, não existe procedimento Proibido, proibido. é a exposição, A né? verdade é que existe dedicação do paciente. Se o paciente for muito dedicado e cuidar muito dessa exposição solar, como, né, a gente estava mencionando o CO2, o peeling, ele pode fazer, mas se ele ficar bem quietinho e seguir todas as recomendações possíveis, né. Exatamente, porque o resultado, né, vai ser a consequência de um conjunto, tanto do procedimento na clínica, como do paciente se cuidar no pós, que é muito importante, que faz toda a diferença. Exatamente, porque o tratamento ele é 50% nosso e 50% dedicação do paciente. Se não tiver alinhada essas 2 margens, nenhum nem outro vai ser bom. Então, estamos quase no fim, a nossa entrevista passou tão rápido, mas eu vou fazer um verdade ou mito aqui que alguns seguidores nos mandaram para nós, que tem Uhum. aquela curiosidadezinha, doutora. O botox deixa o rosto sem expressão? É mito porque, na verdade, depende da técnica, da dose e de como ele é aplicado, né. Tá. Preenchimento aumenta o rosto?
Preenchimento, ele volumiza sim, mas a gente coloca em pontos estratégicos que não modificam a naturalidade do teu rosto. Bioestimulador substitui cirurgia? Não, bioestimulador e cirurgia têm as suas, indicações, né. Claro que uma pessoa com a pele muito flácida precisa de uma indicação cirúrgica para retirada de pele, e o bioestimulador na Prevenção verdade, também, ele né? é preventivo e ele é muito bom Manutenção. para esse cuidado antes da cirurgia, né. Uhum. Quem faz harmonização facial fica artificial? Não, não fica artificial, nas mãos de quem sabe fazer não fica artificial. O laser afina a pele? O laser afina a pele, porque ele vai fazer depende do laser, né, claro, mas a questão dele é ablativa, então ele vai tirar toda aquela camada superficial da pele, então ele afina um pouco sim. Skincare sozinho resolve flacidez? Não, skincare não. Homens procuram estética tanto quanto mulheres? Sim, Sim, principalmente cabelo, né, é verdade. Vamos cabelo num é outro bloco, vamos falar sobre isso. cabelo é bem procurado por homens, mas hoje os homens estão se cuidando bastante. Tá bom. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final desse programa maravilhoso, porque falar de estética, saúde e bem-estar é muito profundo, são pilares, e autoestima, autocuidado, são pilares da nossa vida cotidiana, então nós vamos ter sempre assuntos e novidades para falar para vocês e trazer. Num outro bloco vamos falar sobre queda de cabelo, sobre emagrecimento, então tem bastante assunto. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Aline aqui no Empodera Mais. Foi um prazer te receber aqui, doutora. Vou estar te Obrigada. esperando mais vezes para estar tirando dúvidas, compartilhando teu conhecimento, trazendo também, esclarecendo dúvidas, né, de muitas pessoas sobre a estética. Obrigada pelo convite. E esse foi mais um Empodera Mais e eu espero vocês num próximo episódio.